Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais um capítulo da palavra e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Ali vamos estar dando uma olhada em Paulo viajando ali pela Macedônia e pela Grécia, falando do Evangelho, pregando também ali a respeito do nosso Senhor Jesus. Então vamos ver o que se trata esse capítulo 20 neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 20, ele vai falar bem assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sopatro, filho de Piro, de Bereia, Aristarco e segundo de Tessalonicense, de Tessalônica. Paulo ali, depois que os próprios judeus fizeram conspiração contra ele, ele decidiu voltar ali pela própria Macedônia. Dá para entender que Paulo ali sofreu muito por estar pregando a palavra em si, sofreu muita perseguição ali do próprio povo judeu a respeito ali como ele estava propagando Cristo Jesus. Ele sofreu muitas perseguições a respeito deste assunto tratado de Cristo Jesus, porque hoje também nós, como começamos a falar do Evangelho de Jesus também, muitas pessoas aí começam a perseguir e falar, olha, esse tagarela aí está falando o que a respeito de Jesus, serve para nós também analisarmos as situações de Paulo que sofria por estar falando de Cristo Jesus, mas nós não chegamos nem aos pés deles no sofrimento que ele teve. Eles sofreram muitos primitivos ali, sofreram muito por causa da palavra, por causa de Cristo. Mas Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trofino da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Eles se reuniram com os outros discípulos também, muitas pessoas, bem provável ali, que se reuniram com Paulo. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiram o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Dá para entender que Paulo ali, nesse longo discurso dele, ele varou a noite e varou a madrugada, falando a respeito, falando de Cristo Jesus, e teve até ali que curaram até esse jovem que caiu ali, e dá para entender que ele estava morto, e Paulo ali, digamos assim, dá para entender que foi ressuscitado ali, voltou à vida, como a gente viu no contexto. Quanto a nós, fomos até o navio, embarcamos para Assós, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assós, nos o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhe disse: vocês sabem como vivi todo o tempo
em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Aquele detalhe que eu estava falando com vocês, enfim, dá para a gente entender que o próprio Paulo reconheceu e estava falando para o povo: olha, eu estou servindo o Senhor com lágrimas, porque o povo aí está me perseguindo também, os próprios judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como aos gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Dá para entender que Paulo ali já estava conformado com as prisões, com as perseguições que ele tinha, e dá para entender que o Espírito Santo revelava para ele: olha, se você for para lá, você vai ser açoitado, você vai ser preso. Enfim, deixava bem claro para ele. Dá para entender que ele tinha uma comunhão muito boa ali. Enfim, recebia do Espírito orientações do que ia acontecer com ele. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Muitas pessoas hoje torcem a verdade para atrair pessoas, querem fazer discípulo de pessoas, mas para eles próprios, como o próprio Paulo orientou aí. Ele falou: eu sei que depois de que eu for, vai vir lobos ferozes aí, vão estar dispersando aí, tá pegando pessoas aí como discípulos deles, não discípulos do Senhor. E vale lembrar que Paulo também ele fala que o próprio Cristo comprou a igreja dele com o sangue. Enfim, foi um preço de sangue que Cristo comprou a igreja. Hoje nós, digamos, temos vida porque Cristo derramou o sangue na cruz por mim e por você. Mas enfim, por isso vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-lo e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas coisas, estas minhas mãos suprirão minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, o abraçando, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Enfim, Paulo sabia que bem provável que ele jamais ia voltar a ver a face dessas pessoas, porque quando ele fosse para Jerusalém, ele ia ser preso, enfim, ia ser açoitado, enfim, a sua vida também ia ser ceifada. Mas ele ali, como ele testemunhou ali, é melhor estar com o Senhor também do que estar, digamos, naquela situação ali. Porque ele foi, propagou o evangelho do Senhor ali como o Senhor deu para ele, recebeu do alto o evangelho de Cristo Jesus e passou para todas as pessoas, enfim, estava terminando a carreira da fé dele. Vale lembrar que tem muitos escritos aqui que
ele está falando de terminar a carreira dele, mas ele vai estar explicando muitos detalhes para nós no decorrer das escrituras, nas cartas também que ele vai estar escrevendo. Mas enfim, terminamos aqui mais uma meditação na palavra. Fiquem com Deus e até os próximos capítulos. Um grande abraço e até mais!